Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do Sei Itaipu, em Niterói. E do outro lado da ponte, quarta-feira da Vitória, é no Sei Itaipu. Do outro lado da ponte, quarta-feira da Vitória, é no Sei Itaipu. Vem para cá você também. Abra comigo a sua Bíblia, livro dos Salmos, Salmo de número 116, verso 12. Esse versículo é uma pergunta. Olha o que o salmista escreve: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O salmista, tão abençoado, tão feliz, ele faz uma pergunta para ele mesmo: o que é que eu posso dar para o meu Deus? O meu Deus tem me abençoado tanto, o meu Deus tem feito tantas coisas lindas na minha vida, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E eu vejo no coração do salmista um homem grato a Deus. Agora pare para pensar quantas pessoas têm sido abençoadas e não agradecem ao Senhor. Eu me lembro um homem que chegou nessa igreja um dia desesperado, dizendo: pastor, a minha vida está um caos, eu não tenho mais vontade de viver, minha empresa está quebrada, falida, o meu casamento já acabou, ora por mim. Nós oramos. Ele começou a fazer o propósito. Logo na semana seguinte ele disse: pastor, Deus está mudando, o meu casamento já voltou ao normal, estamos vivendo melhor. Sabe o que aconteceu? Há muito tempo eu não fechava um contrato na empresa, essa semana fechei um contrato. Eu falei: Deus vai fazer coisas maiores. E ele voltou feliz, agradeceu aqui que estava bem, Deus estava fazendo coisas tremendas, mas eu percebi que ele foi embora. Ele não completou nem o propósito da campanha. Deus começou a abençoar, ele se sentiu assim, tão abençoado e tão feliz, que foi embora. Eu aprendo com o salmista que nós precisamos ser mais gratos a Deus. Estamos vivendo os últimos dias desse ano, nós temos motivo de sobra para oferecer a Deus a nossa gratidão. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu posso dar para Deus por tanta graça que Ele tem feito na minha vida? E aí eu me lembro de pessoas que não voltam para agradecer. Por exemplo, a Bíblia diz sobre 10 homens que eram leprosos, Lucas capítulo 17. Esses homens estavam condenados a viver fora da cidade. Segundo a lei, os leprosos não podiam viver em sociedade, não podiam viver no meio da comunidade, estavam excluídos da família, excluídos dos amigos, não podiam chegar perto. Mas um dia Jesus vinha entrando na cidade, e eles de longe avistaram Jesus e disseram: Jesus, ei, mestre, tem misericórdia de nós. E quando eles gritaram, Jesus sabia que aqueles homens eram leprosos, porque eles estavam fora da cidade. A roupa do leproso era uma roupa diferente. Eles se vestiam como hoje os nossos homens que trabalham na rua varrendo, cuidando do trânsito, todos de amarelinho. O cabelo do leproso era todo puxado para cima. Se ele tinha bigode, o bigode era todo esticado. Ele tinha que chamar atenção para que ninguém chegasse perto dele. A música que o leproso cantava era uma só. Ele não cantava que ele era abençoado, ele cantava: eu sou imundo, eu sou imundo, eu sou imundo. Ninguém chegava perto de um leproso. E eles gritaram para Jesus, e quando Jesus vem, Jesus libera a palavra dizendo assim: ide aos sacerdotes e apresentai-vos aos sacerdotes. Por que Jesus falou isso? Porque quando alguém contraía lepra, procurava o sacerdote, e o sacerdote mandava que ele se isolasse, e ele só podia voltar à comunidade, a conviver com a sociedade, quando o sacerdote via que ele estava curado e liberava para ele voltar à comunidade. E ele trazia uma oferta no santuário, e quando Jesus diz: ide aos sacerdotes, eles obedeceram e eles foram. Você sabe por que muita gente não recebe vitória, não recebe o milagre? Porque querem questionar o que Jesus está falando. Esses homens não questionaram, eles foram em direção aos sacerdotes, e quando eles estão no meio do caminho, perceberam que estavam limpos, estavam curados. Eram 10, e a Bíblia diz que no meio daqueles 10, um disse: eu não posso ir embora para minha casa sem antes voltar e agradecer aquele que me restaurou. E ele volta, e quando ele vê Jesus, ele se lança
aos pés do Senhor, ele adora o Senhor, ele diz muito obrigado, ele adorou a Jesus porque ele tinha sido curado. A Bíblia nos fala, Lucas 17:17, e respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos, onde estão os 9? Não foram 10 curados, só um voltou. É assim mesmo, a estatística de gratidão é assim. Parece que a gente recebe o favor de Deus, mas na hora de agradecer, a gente não tem a mesma motivação. Eram 10 os que foram curados e só um voltou. E Jesus perguntou: onde estão os outros 9? Ingratos não reconhece o bem que foi feito. Ingrato recebe o milagre, mas não reconhece o milagre. Pessoas que não aprenderam a voltar para agradecer. A Bíblia diz que Jesus perguntou: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Aí eu descobri que esse que voltou não era do grupo do povo de Deus. O que voltou era o estrangeiro, ou seja, aquele da família, aquele que deveria voltar não voltou, só o estrangeiro voltou. Jesus perguntou: por que só o estrangeiro voltou? Mas Jesus diz isso, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Irmão, escuta uma coisa: você está vivendo os últimos dias desse mês. Será que você já veio aqui agradecer? Será que você já escreveu seu testemunho para dizer: pastor, durante esse ano eu comecei o ano numa situação complicada, a saúde estava complicada, a vida financeira estava complicada, a família estava complicada, Deus mudou a história? Será que você já teve a atitude de escrever um testemunho para dizer quão grandes coisas Deus fez por você? Jesus perguntou: só estrangeiro voltou? Onde estão os outros 9? Eu espero que você seja aquele que voltou para agradecer. Eu espero que você seja aquele que reconhece que se você está vivo é graça de Deus. Se você tem roupa para vestir, se você tem comida para comer, se você tem um carro ou pernas para andar, que você reconheça que tudo que você tem vem do Senhor, e que essa noite se transforme em uma noite de gratidão, que você aprenda a ser grato ao Senhor por tudo que Ele fez por você. Não eram 10? Onde estão os 9? Conheceram quem era Deus, viram o milagre, mas não voltaram para agradecer. Paulo escreve na sua carta aos Romanos, capítulo 1, verso 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Olha o verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Não entenderam que a glória tem que ser de Deus. Que tudo que acontece na minha vida não sou eu. Sem Deus nós não somos nada. Jesus disse: sem mim você não pode fazer nada. Irmãos, chegou um momento ímpar na nossa vida, de antes de encerrar esse ano, sermos gratos ao Senhor. Quantos começaram e não terminaram? Quantos agora, enquanto você está aqui livre, estão no xadrez? Amaram mais coisas do que a Deus, valorizaram mais coisas do que a família e perderam a liberdade, perderam o contato da família. Mas você está livre, você está cheio do Espírito Santo, você está saudável, você está feliz, a sua família está tudo bem, na sua vida tudo vai muito bem. Você precisa aprender a ser grato ao Senhor. Estamos vivendo dias maus, dias difíceis, o amor está esfriando, o cumprimento da palavra. Paulo orienta a Timóteo, seu filho, na sua segunda carta, capítulo 3, Paulo diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes
afasta-te. Sabe o que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, começa a selecionar quem vai andar com você. Os traidores, fica longe. Os cruéis, fica longe. Os obstinados, fica longe. Meu irmão, está na hora de você fazer uma seleção quem se assenta na sua mesa. Está na hora de você fazer uma seleção de quem compartilha com você. Quem é a autoridade espiritual na sua vida? A quem você tem escutado? A quem você tem parado para ouvir? Quem é que anda no grupinho que você anda? Paulo está dizendo, Timóteo, com esses tais não ande. Olha o alerta de Deus para o seu povo. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do verso 12. O Senhor fala assim, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O que Deus está alertando esse povo? Não deixe isso acontecer. Quando você tiver fartura de comida, quando você tiver casa para morar, quando você tiver roupa para vestir, quando tudo na sua vida estiver melhor, não eleve o seu coração pensando que foi a tua força ou a força do teu braço que te adquiriu riqueza. Antes, lembra-te do Senhor, que foi Ele que te tirou da terra da servidão. Meu irmão, você não pode esquecer isso. Ah, pastor, quando eu não tinha Jesus, a minha vida era complicada. Eu vim para Jesus, tudo mudou, mas não é a força do teu braço, não é a tua inteligência, não é porque você é PhD em alguma coisa, não. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é bondade, é favor de Deus. Reconheça a Deus em todas as áreas da sua vida. Lembra-te de onde Ele te tirou. Não eleve o teu coração na soberba, na vaidade, não. Antes, lembra-te do Senhor, que é Ele que te dá força para você adquirir riquezas. A Bíblia fala sobre um rei chamado Uzias, e esse homem começou a reinar com 16 anos, reinou 55 anos em Jerusalém, prosperou com a ajuda de Deus. A Bíblia diz que quando ele começou a clamar ao Senhor, Deus o abençoou. Está lá no verso 4, segundo livro das Crônicas, capítulo 16. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, verso 4, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias e seu pai. Verso 5, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou no Senhor, que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ou seja, ele estava debaixo da cobertura do profeta Zacarias, e ele começou a buscar o Senhor, e a Bíblia diz que Deus fez Uzias prosperar. Ele se tornou alguém famoso, e aí encheu o coração de autossuficiência. É por isso que no livro de Jeremias 33:3 está escrito: clama a mim, disse o Senhor, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Sabe que Deus já está dizendo? Que todas as vezes que eu clamo a Ele, Ele vai me ensinar coisas novas, coisas ocultas que os outros não conhecem. Uzias começou a clamar, e Deus começou a revelar o que os outros reis não sabiam. Deus começou a dar estratégia para Uzias. Uzias começou a prosperar. O verso 8 do capítulo 26 do segundo livro de Crônicas diz que os amonitas deram presente a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Veja bem, o nome dele se espalhou, e aí é um perigo na vida de alguém que começa a pensar que alguma coisa. Eu conheço, e com certeza você conhece também tantas pessoas que Deus usava de forma tremenda, de forma maravilhosa. Mas essas pessoas pensaram que elas podiam fazer, esqueceram que tudo que acontece na vida do povo de Deus é bondade de Deus. Deus não é obrigado a te dar oxigênio, Deus não é obrigado a te dar nada. Deus dá para a gente por causa de bondade, por causa de graça, por causa de misericórdia. Você precisa reconhecer isso. Uzias pensou que ela era o tal.
A Bíblia diz que ele se fortificou porque o Senhor o abençoou, mas ele não entendeu isso. Sucesso. Muitos brigam pelo sucesso, outros são surpreendidos pelo sucesso. Uzias é um caso, foi surpreendido pelo sucesso. Ele começou a orar e Deus começou a abençoar. Tem pessoas que brigam pelo sucesso, mata, atropela e falam aquela frase de sempre: os fins justificam o meio. Para ele alcançar uma posição, ele pisa em cima de pessoas, ele distrata pessoas, ele humilha pessoas. Uzias não brigou por isso, clamou o Senhor e Deus deu sucesso para ele. Só que ele não entendeu que era Deus que fazia. São ingratos. O sucesso e a fama chegaram para Uzias, ele não entendeu que era boa a mão do Senhor, era para ele glorificar a Deus. Olha o verso 16 do capítulo 26, de segundo livro das Crônicas. Mas havendo-se já fortificado, Uzias exaltou-se no seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele era rei, mas ele não era sacerdote. Mas a vaidade subiu tanto no coração do rei, que ele quis fazer o que não era para ele fazer. Meu irmão, escuta isso: não faça o que Deus não mandou você não fazer. Tem gente que fala: não, eu prego melhor que o pastor. Eu acredito, pregar melhor que eu é a coisa mais fácil que tem. É difícil achar alguém pior. Melhor é fácil. Eu oro mais que o pastor, é fácil. Eu sei mais que o pastor, claro, isso é muito fácil. Agora presta atenção: Deus te chamou para um papel nessa igreja, para um lugar nessa igreja, e não faça o que Deus não te chamou. Uzias ficou metido, vaidoso, pensando que ele era o tal, e ele quis oferecer incenso, o que ele não podia fazer, e a Bíblia diz que Deus não se agradou dessa posição de Uzias. Escuta conselho de quem te ama: faça o que Deus te chamou para fazer, mas o que Deus não te chamou, não faça, para você não tocar na mão e no dedo de Deus e depois você sofrer a consequência. Tem gente criando liderança dentro da liderança, criando grupinhos, fazem reuniões particulares, muitas das vezes essa reunião, irmão, tem um frango assado, bem temperado, quentinho. Em vez de jantar o frango, janta o pobre do pastor, e fala mal do pastor, e fala um monte de coisa, eu falei na cara dele. Eu tenho pena dessas pessoas, sabe por quê? Porque dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Pastor, prega a graça, pastor. Isso é graça, meu irmão, isso é graça. Vou te dar um conselho: cuidado com as conversas paralelas, cuidado com os grupinhos, cuidado com quem se diz líder sobre a sua vida, porque não existe um reino dividido que prevaleça. Reino dividido não prevalece. Então cuidado. Uzias pensou que podia entrar no lugar santo, santíssimo, para queimar incenso no altar do incenso. Ele era rei, mas não era sacerdote, não era a função dele. Então, meu irmão, quando alguém faz isso, sabe o que acontece? Perde o formato da palavra de Deus, perde o formato de obediência. Nós estamos chegando no final de um ano, e você não pode iniciar um ano novo vivendo as velhas práticas do passado. Você precisa viver o tema desse ano, um novo tempo para uma nova história. Então esse tempo do passado vai ficar no passado, e você vai começar o ano vivendo uma nova história, no nome de Jesus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Todas as vezes que alguém não glorifica a Deus, todas as vezes que alguém quer pegar o lugar de Deus, é assim que Deus trata. Todas as vezes que entra o orgulho no coração do homem, todas as vezes que entra a soberba, a vaidade, quando ele pensa que é alguém, Deus abate. A Bíblia diz: Deus exalta os humildes, mas abate os exaltados. Então, se você quer que Deus te honre, honre a Deus em primeiro lugar. Se você quer que Deus te abençoe, seja fiel ao Senhor. Toda a honra e toda a glória tem que ser tributada ao Senhor. Salmo 96, verso 4 em diante, diz assim, porque grande não é Valdir, grande não é o homem,
Grande não são instituições, grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus atos, adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todas as terras. Ou seja, diante de Deus, você tem que reconhecer quem é Deus. Deus é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, general dos generais, Ele é o Todo-Poderoso, portanto, somente a Ele seja tributada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, não a nós, mas ao Teu nome, Senhor. Aleluia. O padrão do mundo é assim. O cara melhora um pouquinho da situação financeira, se sente o tal. Eu ouvi um pastor me falar, na igreja dele, tinha um camarada que chegou quebrado lá na igreja. Não tinha nem onde morar. Foi morar em um cômodo, nos fundos da igreja. Deus começou a abençoar, porque essa é a prática de Deus. Chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. Quando eu busco ao Senhor de todo o meu coração, Deus responde a minha oração. Deus começou a abençoar esse irmão. E ele começou a prosperar. Comprou casa, comprou sítio. Sabe aquele irmão que todo dia, a paz do Senhor, e todo mundo vinha falar com ele? Agora, quando alguém me ia falar assim, ele falava, a paz. Começou a ficar soberbo. E aí quebrou na empresa, e teve um revés na vida, porque não aprendeu a dar glória ao Senhor. Querido, eu tenho aprendido na minha vida, eu falo para o meu Deus, Deus, que o meu último segundo de vida seja glorificando ao Senhor. E se eu for pecar amanhã, que hoje seja o meu último dia aqui na terra, o que adianta, irmãos, viver mais 30 anos, 40 anos, virar churrasquinho na mão do capeta? O que adianta viver mais 30 anos e perder o ouro do céu? Tem gente trocando o ouro do céu pelo lixo da terra, pela vaidade, pela soberba. Senhor, quebranta o meu coração. Domingo eu fui pregar numa igreja linda, lá em Itaboraí. Uma igreja linda, linda. Eu dobrei meu joelho e falei, Deus, eu quero te agradecer o privilégio e a honra, mas que nada disso suba ao meu coração. E a gente precisa aprender isso, porque nós somos atacados em todo o tempo pela nossa mente, pelo nosso próprio coração, coração do homem enganoso. Você precisa entender que a glória do Senhor, se Deus está te prosperando, aprenda a ser fiel ao Senhor. Se Deus está te abençoando, aprenda a honrar a Deus, porque quanto mais eu honro a Deus, mais Deus me honra. Quanto mais eu abençoo na obra do Senhor, mais Deus me abençoa. O padrão do mundo é diferente, e Paulo fala sobre isso, Romanos capítulo 2, verso 2, não sede conformados com esse mundo, não aceite o padrão do mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, eu preciso renovar o meu entendimento. Em que? Na transformação, naquilo que Deus fala comigo. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou seja, a cada dia eu preciso melhorar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E sabe quando eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quando eu me submeter a ser transformado no meu entendimento. Enquanto eu continuar pensando da forma, pastor, eu nasci assim, aprendi assim, vou viver assim e vou morrer assim. Só falta cantar, sempre Gabriela, né? Crente Gabriela, que não muda, que não deixa o Espírito Santo mudar. Em tudo nós precisamos dar glórias ao Senhor, em tudo nós precisamos dar graças a Deus. Eu aprendi com o meu líder, pastor Custódio, aquele homem, não era diácono Dalmiro lá na igreja o tempo todo, não era assim, pastora Jaqueline? Graças a Deus. O louvor estava cantando, ele, graças a Deus. Estava recolhendo a oferta, graças a Deus. Estava lá na mensagem, graças a Deus, o tempo todo, graças a Deus. Aprendi com o pastor Custódio que em tudo eu tenho que dar graças a Deus. Mas tem gente que não dá graças a Deus, dá graça a ele mesmo.
louvado seja eu, exaltado seja o meu nome, glorificado seja o meu nome, porque eu sou bom mesmo. Coitado de você, cara. Se der um piripaque aí, estoura uma artéria no seu cérebro, você vai ficar roxo, vai cair para trás, e daqui a 24 horas, ninguém vai aguentar ficar perto de você, vão ter que te enterrar. Então pare de pensar que você é imortal, que você é o tal. Aprenda a dar graças a Deus, aprenda a glorificar o Senhor, aprenda a adorar o Senhor, aprenda a ser grato por tudo que Ele tem feito na sua vida. Aleluia. Caravana do Pastor Valdir Brasil para Israel 2019. No Carnaval de 2019, de 28 de fevereiro a 9 de março, você vai passar momentos inesquecíveis na companhia do Pastor Valdir Brasil, na Terra Santa. Com City Tour em Amsterdã. Você vai caminhar nos passos de Jesus e conhecer o Mar da Galileia, Cafarnaum, Monte das Bem-aventuranças, Cesareia de Filipe, Monte Carmelo, Jerusalém, a Cidade Santa, Monte das Oliveiras, o Muro das Lamentações, a Via Dolorosa e participar da ceia no Jardim do Sepulcro. No feriado do Carnaval de 2019, de 28 de fevereiro a 9 de março, Caravana do Pastor Valdir Brasil, a Terra Santa, Israel, com City Tour em Amsterdã. O pacote inclui passagens aéreas, translado, hospedagem, café da manhã e jantar. Tudo incluso. As melhores condições de pagamento. Mais informações, ligue no horário comercial 2609-0129, 2609-0129. Rio Remoções, uma excelente opção para transporte eletivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações 3620-3269, 3620-3269. Rio Remoções.